Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa que analisa os concursos da Loteca, os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a nos acompanhar a partir de agora pelo YouTube da Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva, pelo Facebook Rádio AE, também pelo aplicativo da Antena Esportiva, disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a seguir a Rádio Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica importante para você. É apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional, você sabe, você pode aproveitar as dicas que a gente oferece toda semana no Lotecando para você apostar também lá na plataforma. Além de apostar no resultado final das partidas, a Bet Nacional oferece a você outros tipos de mercado, como gols marcados, cartões amarelos, escanteios e por aí vai. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta dica importante, vamos ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1041 da Loteca, que neste final de semana tem prêmio estimado em R$300 mil. O prêmio volta para o patamar inicial depois de vários apostadores terem acertado os 14 pontos e terem dividido aí o prêmio máximo. Neste final de semana, a Caixa Econômica Federal separou os jogos válidos pelos campeonatos estaduais, muitas finais nos estaduais país afora e alguns jogos das ligas europeias. Vamos então à programação. Jogo 1, Flamengo e Fluminense. Jogo 2, Fortaleza e Ceará. Jogo 3, Náutico e Petrolina. Jogo 4, Caxias do Sul e Grêmio. Jogo 5, Cuiabá e Luverdense. Jogo 6, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 7, Asa de Arapiraca e CRB. Jogo 8, Tombense e Vila Nova. Jogo 9, Newcastle e Manchester United. Jogo 10, Napoli e Milan. Jogo 11, Água Santa e Palmeiras. Jogo 12, Atlético Goianiense e Goiás. Jogo 13, Bahia e Jacuipense. E jogo 14, Cascavel e Atlético. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Então, não saia do YouTube, não saia do Facebook e não desligue o nosso aplicativo para, quem sabe, você faturar com as nossas dicas o prêmio de R$300 mil. Vamos começar então pelo jogo 1, Flamengo e Fluminense, que vai ter cobertura total da Antena Esportiva. Sábado, 8h30 da noite no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Você poderá acompanhar as emoções deste clássico pelo nosso YouTube, pelo aplicativo e pelo Facebook Rádio AE. Muito bem, vamos então para o próximo slide.
O Flamengo, no Campeonato Carioca, fez 13 jogos, com 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Fluminense, em 13 jogos no Cariocão, conseguiu 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No jogo de volta da semifinal, o Flamengo derrotou o Vasco da Gama por 3-1 e o Fluminense sapecou o Volta Redonda pelo placar de 7-0, jogo que você acompanhou há 2 finais de semanas atrás, aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Vitor Pereira conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Já o tricolor do técnico Fernando Diniz vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 75% de aproveitamento em 8 jogos. O Fluminense, como visitante em 2023, tem 66% de aproveitamento em 6 jogos. As probabilidades indicam 27% de chances de coluna 1, 0% de chances de coluna do meio e 73% de chances de coluna 2. No próximo slide, vamos entender o motivo desse amplo favoritismo para o Fluminense. O Flamengo sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas em casa pelo Campeonato Carioca. Porém, o Flamengo amarga um jejum de 4 clássicos sem vitória contra o Fluminense em partidas válidas pelo Campeonato Carioca. Já o Fluminense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante no Cariocão e o Flusão venceu 6 dos últimos 10 clássicos contra o Flamengo, ou seja, 60%, isso por todas as competições. Jogo 2, Fortaleza e Ceará, Clássico Rei, que será disputado neste sábado às 4 da tarde na Arena Castelão pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. No estadual, o Fortaleza fez 7 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ceará, em 7 jogos no Cearense, conseguiu 5 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu. No último jogo pelo Campeonato Estadual, válido pelo jogo de volta das semifinais, o Fortaleza derrotou o Ferroviário por 4-0 e o Ceará venceu o Iguatu por 2-0. Pela semifinal da Copa do Nordeste, as duas equipes se enfrentaram no meio de semana e deu Ceará, vitória por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza do Vojvoda conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Ceará vive uma fase bem melhor. Em 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. O detalhe é que o Fortaleza conseguiu 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Fortaleza acumula 83% de aproveitamento em 12 jogos. Já o Ceará, como visitante, em 2023, acumula 53% de aproveitamento em 10 jogos. As probabilidades indicam 33% de chances de coluna 1, 22% de chances de coluna do meio e 45% de chances de coluna 2. Isso porque o Fortaleza defende uma invencibilidade de 18 partidas como mandante pelo Campeonato Cearense, porém sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 clássicos contra o Ceará, válidos pelo Campeonato Cearense. Já o Ceará ainda não perdeu como visitante nesta edição do Campeonato Cearense e o Vozão venceu 7 dos últimos 10 clássicos contra o Fortaleza, ou seja, 70%, isso por todas as competições. Jogo 3, Náutico e Petrolina, sábado 4h30 da tarde nos Aflitos, pela rodada 13 do Campeonato Pernambucano, a última rodada da primeira fase do estadual lá de Pernambuco. O Náutico é o segundo colocado com 22 pontos, praticamente garantido na semifinal do Campeonato Estadual, e o Petrolina é o quarto com 19 pontos na briga por uma vaga nas quartas de final, lembrando que os 2 primeiros lá no Pernambucano se classificam direto para as semifinais. Do terceiro ao 6º colocados disputam ali as quartas de final. Na rodada passada do Pernambucano, o Timbu derrotou o Maguari, da cidade de Bonito, por 1-0, e o Petrolina bateu o Porto pelo placar de 1-0. Pela Copa do Nordeste, o Náutico entrou em campo
no final de semana passado e foi derrotado pelo ABC por 3-1 nas quartas de final, dando adeus à possibilidade de título da Lampions League. Nos últimos 5 jogos, o Náutico conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Petrolina vem de 4 vitórias e 1 empate, vem de uma fase melhor a equipe do interior pernambucano. Como mandante em 2023, o Náutico acumula 72% de aproveitamento em 6 jogos, já o Petrolina como visitante tem 46% de aproveitamento em 5 jogos. De acordo com as probabilidades, 39% de chances de dar coluna 1, 37% de chances de dar coluna do meio e 24% de chances de dar coluna 2. Vamos para o próximo slide entender por que essa partida está tão equilibrada. O Náutico defende uma invencibilidade de 10 partidas só pelo Campeonato Pernambucano. E o Náutico venceu todos os 2 duelos como mandante contra o Petrolina em toda a história. Já o Petrolina defende uma invencibilidade de 7 partidas válidas pelo Campeonato Pernambucano, porém, o Petrolina jamais venceu o Náutico na história do duelo. É um tabu, então, que o Petrolina vai ter que derrubar. Jogo 4, Caxias do Sul e Grêmio. Sábado, 4h30 da tarde, no Estádio Centenário, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Muito bem, o Caxias do Sul fez uma campanha com 13 jogos até agora, 5 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. E o Grêmio, em 13 jogos no Gauchão, tem 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A última partida das duas equipes foi o jogo de volta da semifinal. O Caxias do Sul empatou com o Internacional no Beira-Rio em 1-1, conseguiu a classificação nos pênaltis, e o Grêmio derrotou o Ipiranga na Arena do Grêmio por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time da Serra Gaúcha conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Tricolor vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Caxias do Sul acumulou 66% de aproveitamento em 7 jogos, já o Grêmio, como visitante, tem 71% de aproveitamento em 8 jogos. As probabilidades indicam 33% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 40% de chances de dar coluna 2. O Caxias do Sul defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante pelo Campeonato Gaúcho. Mas o Caxias do Sul venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Grêmio. Já o Grêmio amarga um jejum de 3 partidas, tem vitória como visitante pelo Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio, por outro lado, sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos, atuando como visitante contra o Caxias do Sul. Jogo 5, Cuiabá e Luverdense. Jogo aleatório do concurso 1041 da Loteca. Sábado, 3h30 da tarde, no horário de Brasília, na Arena Pantanal, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Matogrossense. O Cuiabá, em 10 jogos no Campeonato Estadual, conseguiu 9 vitórias, 1 empate, e o Luverdense, em 12 jogos no Matogrossense, conseguiu 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no final de semana passado pelo jogo de ida da semifinal e ficou na coluna do meio, 0-0. O Cuiabá entrou em campo no meio de semana pela Copa Verde e foi derrotado pelo Goiás no jogo de ida da semifinal por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Dourado conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Leque vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que o Luverdense vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Cuiabá conseguiu 91% de aproveitamento até agora em 8 jogos, ainda não perdeu diante da torcida, enquanto o Luverdense, como visitante em 2023, fez 6 jogos e conseguiu 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 49% de chances de coluna 1,
23% de chances de coluna do meio e 28% de chances de dar coluna 2 neste jogo 5. Vamos saber então o porquê que o Cuiabá é o favorito. O Cuiabá defende uma invencibilidade de 20 partidas válidas pelo Campeonato Matogrossense. O Cuiabá venceu 7 dos últimos 10 duelos contra o Luverdense, isso por todas as competições, ou seja, 70%. Já o Luverdense venceu 6 das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Matogrossense, ou seja, mais da metade, 60%. Porém, o Luverdense venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Cuiabá, válidos pelo Campeonato Matogrossense. Jogo 6, América e Atlético. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Independência, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. Muito bem, o Coelho, em 10 jogos no estadual, conseguiu 7 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu jogando pelo Campeonato Mineiro. Já o Atlético vem de 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No jogo de volta da semifinal, o América Mineiro derrotou o Cruzeiro pelo placar de 2-1 e na mesma fase o Atlético Mineiro derrotou o Atlético pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Wagner Mancini conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Notem que o América vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos, enquanto o Atlético Mineiro do técnico argentino Eduardo Cudê conseguiu 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o América Mineiro tem 100% de aproveitamento, venceu todos os 6 jogos diante da torcida, enquanto o Atlético Mineiro, longe de casa em 2023, atuou 7 vezes e conseguiu 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam uma dor de cabeça para você, meu amigo lotequeiro, marcar o volante neste jogo 6. 38% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 35% de chances de coluna 2. Vamos lá. O América Mineiro defende uma invencibilidade de 7 partidas, atuando como mandante pelo Campeonato Mineiro. Por outro lado, o América amarga um jejum de 11 clássicos, sem vitória, jogando em casa contra o Atlético Mineiro, por todas as competições. Já o Atlético Mineiro sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Mineiro, e o Galo Vingador defende uma invencibilidade de 14 clássicos contra o América Mineiro, válidos pelo Campeonato Mineiro, uma invencibilidade que dura desde 2016. Jogo 7, Asa de Arapiraca e CRB. Sábado, 4 da tarde, no Estádio Municipal de Arapiraca, pelo jogo de ida da final do Campeonato Alagoano. O Asa, em 9 jogos no estadual, conseguiu 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o CRB está invicto até agora no Alagoano. Em 9 jogos foram 8 vitórias e 1 empate. No jogo de volta da semifinal, o Asa de Arapiraca derrotou o Muricy pelo placar de 1-0. Já o CRB, no jogo de volta da semifinal, despachou o Coruripe, vencendo por 3-1. O Asa descansou aí entre o jogo de volta da semifinal do Alagoano e a partida de ida da final do Campeonato Estadual. Já o CRB teve a Copa do Nordeste. Aí neste meio tempo, no último final de semana, foi derrotado pelo Sport Recife pelo placar de 4-0 nas quartas de final da Lampions League. Nos últimos 5 jogos, o time de Arapiraca conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma série invicta, enquanto o CRB vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Asa de Arapiraca tem 61% de aproveitamento em 6 jogos. Como visitante em 2023, o CRB tem 60% de aproveitamento em 10 jogos. As probabilidades para este jogo 7 são as seguintes: 38% de chances de coluna 1, 16% de chances de coluna do meio
e 46% de chances de coluna 2. Vamos às dicas para esse jogo 7. O Asa de Arapiraca sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, atuando como mandante pelo campeonato alagoano. Mas o Asa de Arapiraca amarga um jejum de 3 duelos, sem vitória contra o CRB pelo campeonato alagoano. Já o CRB venceu as últimas 7 partidas como visitante pelo campeonato alagoano e o CRB venceu 6 dos últimos 10 duelos, atuando como visitante contra o Asa de Arapiraca por todas as competições. Jogo 8, Tombense e Vila Nova. Sábado, 6 da tarde, no Soares de Azevedo, pelo jogo de volta da final do troféu Inconfidência, que é o torneio de consolação do Campeonato Mineiro. No estadual, o Tombense fez 11 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, enquanto o Vila Nova, em 11 jogos, conseguiu 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. No jogo de ida da final, no final de semana passado, o Tombense venceu o Vila Nova lá em Nova Lima pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time de Tombos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Notem que o Tombense vem de 4 jogos sem saber o que é derrota, enquanto o Vila Nova vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Tombense acumula 61% de aproveitamento em 6 jogos e o Vila Nova, como visitante em 2023, acumula 40% de aproveitamento em 5 jogos. As probabilidades indicam 55% de chances de coluna 1, 11% de chances de coluna do meio e 34% de chances de coluna 2. Isso porque o Tombense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, atuando como mandante pelo Campeonato Mineiro. E o Tombense venceu os últimos 6 duelos contra o Vila Nova. Já o Vila Nova venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Mineiro. E Tombense e Vila Nova jamais empataram na história do duelo. Jogo 9, Newcastle e Manchester United. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no St. James Park, pela rodada 29 da Premier League, o campeonato inglês. É uma briga de cachorro grande, porque o Newcastle é o 5º colocado com 47 pontos e o Manchester United é o 3º com 50 pontos. A distância entre as equipes é de apenas 3 pontos. O Newcastle briga para entrar onde o Manchester United está, que é na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Na rodada passada, o Newcastle derrotou o Nottingham Forest fora de casa por 2-1 e o Manchester United em casa derrotou o Fulham por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Manchester United, os Red Devils, conseguiram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Newcastle conseguiu 70% de aproveitamento em 17 jogos, enquanto o Manchester United, como visitante em toda a temporada, somou 19 jogos e conseguiu 63% de aproveitamento. As probabilidades indicam mais um jogo equilibrado. 30% de chances de coluna 1, 37% de chances de coluna do meio e 33% de chances de coluna 2. Vamos saber então no próximo slide o motivo desta dor de cabeça para você, lotequeiro. O Newcastle sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 36 partidas por todas as competições. Olha só, hein? E o Newcastle venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Manchester United, válidos pela Premier League. Já o Manchester United venceu apenas 4 nas últimas 10 partidas como visitante pela Premier League. E o Manchester United defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Newcastle por todas as competições. Jogo 10, Napoli e Milan. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Diego Armando Maradona, pela rodada 28 da Série A Team, o campeonato italiano.
O Napoli é o líder e virtual campeão italiano com 71 pontos e o Milan é o quarto colocado com 48 pontos. Na rodada passada, o Napoli derrotou o Torino fora de casa por 4-0 e o Milan tropeçou fora de casa, perdeu para a Udinese por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Napoli conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Os napolitanos vêm de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Já o Milan vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Os rossoneiros vêm de 4 jogos sem saber o que é vencer. Como mandante na temporada, o Napoli em 18 jogos tem 87% de aproveitamento, apenas 1 derrota em toda a temporada. Já o Milan, como visitante em 2022-2023, tem 18 jogos e 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2. Isso porque o Napoli sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 31 partidas válidas pela Série A Team. Porém, o Napoli amarga um jejum de 3 duelos, sem vitória como mandante contra o Milan em jogos válidos pela Série A Team. Já o Milan sofreu apenas 7 derrotas nas últimas 43 partidas pela Série A Team e o Milan venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Napoli por todas as competições. Jogo 11, Água Santa e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista. O Água Santa, a surpresa do Paulistão, em 14 jogos, conseguiu 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Palmeiras, em 14 jogos no Paulistão, conseguiu 10 vitórias e 4 empates. Ainda não perdeu no estadual. No jogo de volta, no jogo da semifinal, o Água Santa empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1 e levou a vaga nos pênaltis. Já o Palmeiras venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes vêm de invencibilidade. O Água Santa vem de 3 vitórias e 2 empates. O Palmeiras vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Água Santa fez 7 jogos e tem 52% de aproveitamento. E como visitante em 2023, o Palmeiras tem 77% de aproveitamento em 6 jogos. As probabilidades indicam 21% de chances de coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 56% de chances de coluna 2. Isso porque o Água Santa defende uma invencibilidade de 6 partidas válidas pelo Campeonato Paulista e o Água Santa venceu apenas o primeiro dos 4 duelos contra o Palmeiras em toda a história. Já o Palmeiras defende uma invencibilidade de 15 partidas válidas pelo Campeonato Paulista e o Palmeiras venceu os últimos 3 duelos contra o Água Santa. Jogo 12, Atlético Goianiense e Goiás. Domingo, 4 da tarde, no Antônio Ascioli, pelo jogo de ida da final do Campeonato Goiano. Muito bem, o Dragão em 15 jogos conseguiu 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Esmeraldino em 15 jogos tem 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No jogo de volta da semifinal, o Atlético Goianiense derrotou a Aparecidense por 2-0 e o Goiás despachou o Anápolis por 3-0. O Goiás teve um jogo neste meio de semana, foi contra o Cuiabá pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde e o Goiás venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense vem de uma série invicta. Nos últimos 5 foram 3 vitórias e 2 empates. Já o Goiás, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2023, o Dragão fez 9 jogos e conseguiu 81% de aproveitamento. Como visitante em 2023, o Goiás fez 11 jogos e tem 57% de aproveitamento.
As probabilidades indicam 44% de chances de coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 29% de chances de coluna 2. Vamos saber então o motivo desse favoritismo aí para o Atlético Goianiense. O Atlético defende uma invencibilidade de 9 partidas atuando em casa pelo Campeonato Goiano e sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 clássicos contra o Goiás atuando em casa por todas as competições. Já o Goiás ainda não foi derrotado como visitante nesta edição do Campeonato Goiano e o Goiás venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Atlético Goianiense por todas as competições. Mas vale uma dica extra. Apesar desse favoritismo para o Atlético Goianiense, vale lembrar que é um clássico. Tudo pode acontecer e tabus costumam ser derrubados. Jogo 13. Bahia e Jacuipense. Domingo, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. O tricolor, em 12 jogos no Campeonato Estadual, conseguiu 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Leão do Sisal vem de 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. No jogo de ida, as duas equipes empataram pelo placar de 1-1, lá no mando do Jacuipense. Nos últimos 5 jogos, o Bahia, que a gente pode chamar de Bahia City, já que foi adquirido pelo Grupo City, o mesmo grupo do Manchester City, nos últimos 5 jogos, portanto, o Bahia conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Notem que o Bahia vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Jacuipense vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Jacuipense tem uma invencibilidade de 3 partidas. Como mandante na temporada, o Bahia fez 9 jogos e tem 74% de aproveitamento, enquanto o Jacuipense, como visitante na temporada, fez 6 jogos e acumula 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam um duelo equilibrado. 35% de chances de vitória para o Bahia, ou seja, de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 31% de chances de dar Jacuipense na coluna 2. Isso porque o Bahia venceu as últimas 7 partidas como mandante pelo Campeonato Baiano. E o Bahia defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Jacuipense por todas as competições. Por outro lado, o Jacuipense defende uma invencibilidade de 6 partidas válidas pelo Campeonato Baiano. E o Jacuipense tem um tabu para ser derrubado. Se quiser ser campeão baiano, jamais venceu como visitante contra o Bahia em toda a história. Jogo 14. Cascavel e Atlético. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Bussato, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense. A Serpente Aurinegra, em 15 jogos no Campeonato Estadual, conseguiu 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Furacão, em 15 jogos, vem de 14 vitórias e 1 empate. Uma campanha realmente sensacional e que ainda não teve adversários que derrubassem o Atlético. No jogo passado, das duas equipes, na rodada passada, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, o Cascavel foi derrotado pelo Operário Ferroviário por 1-0 e levou a vaga nos pênaltis. Já o Atlético já tinha vantagem no jogo de ida contra o Maringá, confirmou a classificação com a vitória por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cascavel conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Atlético nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias. Como mandante na temporada, o Cascavel vem de 6 jogos e 61% de aproveitamento. Já o Atlético, como visitante, fez 6 jogos e venceu todos. Portanto, o aproveitamento é de 100%. As probabilidades indicam 72% de chances. Tá invertido, tá, galera? É 72% de chances de dar coluna 1, ou seja, de vitória do Atlético Paranaense. Nossa produção já vai corrigir. Então, 72% de chances de coluna 2
contra 12% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória para o Cascavel, e 16% de chances da partida terminar empatada. O Cascavel sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante pelo Campeonato Paranaense. E o Cascavel venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Atlético. Já o Furacão, o Atlético sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paranaense. E o Atlético venceu apenas 2 dos 9 duelos como visitante contra o Cascavel em toda a história. Muito bem, terminamos aqui a análise dos 14 jogos do concurso 1041 da Loteca, desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga êxito no final de semana e consiga gabaritar, consiga acertar os resultados dos 14 jogos da Loteca. Muito bem, estamos encerrando mais uma edição do Lotecando, que volta na quinta-feira que vem, às 7 da noite, aqui no Som da Antena Esportiva. A gente pede desculpas pelo atraso na veiculação do nosso programa nesta quinta-feira. A gente teve problemas de energia elétrica durante todo o dia e, por isso, não podemos colocar o Lotecando no horário que você está habituado. Mas na quinta-feira a gente está de volta às 7 da noite, se nenhum problema estiver no nosso caminho. E convido você a acompanhar as finais do Campeonato Carioca aqui no Som da Antena Esportiva. No sábado, a partir das 8 da noite, tem o Fla-Flu, direto do Maracanã, com o Rodrigo Goniades contando essa história. E no domingo, eu vou narrar Angra Aldax e Botafogo, a partir das 5h30 da tarde, pelo jogo de ida da final da Taça Rio, torneio de consolação do Cariocão, valendo vaga na Copa do Brasil 2024. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Te encontro no fim de semana. Até lá! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.